Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje 1 Reis capítulo 21, Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu que depois dessas coisas, Nabote o Jizreelita tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, o rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote o Jizreelita falou, quando disse: Não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não come pão? E ele disse: Porque falei a Nabote o Jizreelita e disse: Dai-me a tua vinha por dinheiro? Ou, se te apraz, te darei outra no lugar. Porém ele disse: Não darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote o Jizreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel ordenara, conforme está escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote o Jizreelita, a qual te recusou te dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote o Jizreelita para tomar posse dela. Deus manda Elias ameaçar Acabe. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, o rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre em Israel.
E farei a tua casa como a casa do Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste, fizeste pecar Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque sua mulher o incitava. E fez grandes abominações seguindo ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal sobre os seus dias, mas nos dias do teu filho trarei mal sobre a sua casa. 1 Reis, capítulo 22, Acabe faz acordo com Jeosafá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Jeosafá, o rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel, e o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei à peleia contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possa consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Esse é Micaías, o filho de Imlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Queneaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou, dizendo: veis aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele então disse: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor?
Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mau? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Rimote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses seus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Queananá, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que saiu de mim um espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. E direis: assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos, todos vós, a guerra contra os sírios e a morte de Acabe. Assim o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram eles: certamente esse é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Jeosafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro de fronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, e levaram a Samaria e o sepultaram ali. E levando o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto aos mais atos de Acabe, tudo o que ele fez, a ordem, a casa de marfim que edificou, as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar.
o reinado de Jeosafá e a sua morte. E Jeosafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, o rei de Israel. E era Jeosafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sile, e andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Jeosafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais dos atos de Jeosafá, o poder que mostrou, como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos sodomitas que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Jeosafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Jeosafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Jeosafá não quis. E Jeosafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no ano 17 de Jeosafá, o rei de Judá, e reinou 2 anos em Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. E serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera o seu pai. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre.